uma bebida alcoólica feita tradicionalmente da fermentação do sumo de uva. O vinho guarda uma história vinda antes mesmo da escrita. Estudos comprovam sua eficácia na proteção contra doenças cardíacas. Existem 5 tipos de vinhos: os tintos, os brancos, rosés, espumantes e fortificados. O vinho contém um princípio ativo chamado resveratrol, que ataca o mau colesterol e protege os pulmões contra diversas doenças. Para quem não aguenta aquelas bolhas típicas do herpes, pode recorrer a eles. Uma pesquisa realizada numa universidade dos Estados Unidos aponta que essa bebida fortalece o nosso sistema imunológico. Mas quem vai ajudar para que a gente entenda um pouco mais sobre essa bebida é o gourmet Valdir Borim. Valdir, existe uma classificação para esse tipo de bebida, para os vinhos? Sim. Os vinhos hoje eles são classificados nas seguintes categorias. A gente tem os espumantes, né? Inclusive o champanhe, que entra também nessa categoria, no caso dos que são o processo de fabricação, né, que no caso gaseificado, porque na realidade a gente tem uma distinção já nessa primeira categoria, que são os vinhos produzidos no método champenoise, que no caso da champanhe, e no método charmat, que são os outros, né, que também são borbulhantes, mas num processo já de produção dentro de tanques de inox, né? Não tem aquele processo de fermentação dentro da garrafa como ocorre na champanhe, que é uma coisa mais delicada e com maior tempo para você chegar no produto final, né? Então, além dos espumantes da champanhe, a gente tem os brancos, né, com uma gama de variedades interessantes, e os rosés, depois os tintos e também os de sobremesa, né, incluindo aí os fortificados, né, no caso do Porto, Marsala, e também os de colheita tardia, né, que no caso são os vinhos brancos de colheitas de uvas já maduras no próprio cacho, né. Aqueles vinhos que são mais tradicionais. Vinhos que... um vinho tradicional, ele varia de acordo com a safra, Valdir? Sim, a gente tem uma série de fatores que realmente influem na história da produção de um bom vinho, né? A começar da escolha do local, né? Isso já incluindo o clima, né, que vai ser produzido, a videira, e o tipo de solo, que é imprescindível, que esse solo tenha assim, características que possam estar imprimindo na uva, né, aquilo que você está esperando colher, no caso, promover, né, uma boa produção da uva para então produzir um bom vinho. E claro, também hoje existe uma série de técnicas de manejo da própria videira, que isso também está sendo assim, altamente interessante, né, para você ter um diferencial na produção de uma boa uva, né? Mesmo em relação a espaçamentos entre plantios, assim como a situação das próprias videiras, das vinícolas, e em relação a iluminação que vai estar sendo, né, proporcionada para as videiras. Os espumantes, os brancos e os rosés, eles são vinhos leves, tá? São vinhos que você pode realmente servir bem gelado. A começar dos espumantes da champanhe, você tem que servi-la bem gelada, porque isso vai, inclusive, agradar o paladar, né? Ele é um vinho feito para se beber gelado mesmo. Em que ocasião, Valdir, tomar um determinado tipo de vinho? O vinho branco, por exemplo, ele deve ser servido em que ocasião? Em relação aos outros, o tinto, o vinho seco... Isso é assim uma discussão interessante, né? Eu acho que isso requer assim, uma série de indicações, mas aquelas clássicas, que foram sempre observadas, elas não deixam de ser verdadeiras, né? Essas situações, por exemplo, de você indicar os brancos para alguns peixes, embora hoje você tenha tintos leves que acompanhem carnes brancas também, entendeu? Grelhadas e até mesmo bacalhau, entendeu? Você tem alguns vinhos que você pode estar tentando harmonizar com esses pratos. Agora, claro que os brancos, eles vão melhores com os pratos mais leves, né? A partir do momento que você tem uma massa com molho leve, você pode estar harmonizando com vinho branco ou também já partindo para um rosé e então um tinto. Dependendo do molho, um tinto vai ficar perfeito na harmonização. E a tradição, no caso de ainda se degustar um bom vinho do Porto, ela ainda continua, ainda perdura até os dias de hoje? Não, continua. O vinho do Porto, acho que ele vai romper, né, séculos, e vai ser uma coisa sempre bem-vinda, porque é um vinho também
fino, um vinho assim já com tradição, né? E que realmente também harmoniza super bem, né? No caso do final das refeições, ou então para você ter realmente uma recepção que você queira servir um vinho, né, como única escolha, ele vai muito bem, né? Tipo num chá da tarde, tá? Num aperitivo, ou então numa finalização de uma refeição mesmo. A questão do armazenamento dos vinhos, é importante a gente lembrar que um bom vinho ele deve também, não só todos os tipos de vinho, mas a gente precisa atentar um pouco para a questão do armazenamento. Como é que deve ser feito isso? Sim, a partir do momento que você adquiriu uma garrafa de vinho, seja ela um presente, tá, ou então você comprou, tá, numa loja ou acabou de adquirir a garrafa, você deve chegar em casa e deitar essa garrafa, porque aí você vai promover a umidificação da rolha, da cortiça, tá, e essa umidificação vai proporcionar um melhor armazenamento da garrafa, tá, você vai evitar que a rolha resseque e que daí entre, tá, o ar e o vinho se contamine, entendeu? Um dos motivos é essa contaminação, né? E outro motivo é você promover, no caso, a continuidade da fermentação do vinho dentro da garrafa da melhor maneira possível.